participação nesse programa, a live, Oposição na COP26. Nossos objetivos, vou falar no plural, foi proporcionar uma interação de quem teve a oportunidade de participar presencialmente na COP e quem ficou no Brasil, mas que esteve também ligado, participando, né, de forma não presencial. E também fazer com que esse programa, que é um programa proporcionado aí pela liderança da minoria e o Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, oportunizasse a chance de uma espécie de resumo dos principais acontecimentos na COP. Eu quero começar aqui agradecendo as presenças de nossos convidados e nossas convidadas. Vou começar pedir licença para os demais, para agradecer a presença da nossa querida Chay Assurini. E me permita eu fazer um pequeno comentário, Chay. Você que representou tão bem o nosso país na abertura da COP, e agora está sendo tão atacada pelo negacionismo, bolsonarismo, nazismo. E eu queria te dizer que eu acho que seria muito estranho se esse povo não lhe atacasse. Esse bolsonarismo brasileiro aqui, ficasse calado, tinha alguma coisa errada. Os ataques deles significam que você falou com a alma das populações indígenas, você falou com a alma da nação anti-bolsonarista, anti-negacionismo, anti-nazismo. Então, tudo que falarem contra você, entenda como um elogio, porque, como eu disse, é muito estranho se eles não tivessem lhe atacado. Você conta com o apoio, a solidariedade e a admiração, não só da oposição dos 6 partidos que compõem o Fórum, a liderança da minoria, das organizações sociais, você conta com o apoio da massa da juventude brasileira. Então, força e fé, e vamos em frente. Cumprimentar aqui o líder da minoria, meu querido colega Marcelo Freixo, agradecer muito pela sua presença, cumprimentar a professora Raimunda Monteiro, ex-reitora da Universidade Federal do Pará, que é uma pessoa sempre muito atualizada nas formulações sobre a Amazônia, cumprimentar também a Carolina Pasquale, que é diretora executiva do Greenpeace, essa organização que tanto tem contribuído para o meio ambiente global e tem uma forte atuação aqui no Brasil. Cumprimentar também o Bruno Tyson, que é analista político da WWF, que também tem contribuído muito, participado como uma organização relevante, mas também você e a sua equipe têm participado muito nos nossos debates aí no Fórum Permanente de Defesa da Amazônia. Eu quero lamentar aqui, primeiro, o falecimento do filho de um deputado estadual da base do governo da Bahia, né? O nosso deputado João Isidoro. O filho dele faleceu ontem, em afogamento, e, com isso, o nosso querido senador Jacques Wagner não está se fazendo presente conosco, conforme anunciado, porque ele é muito amigo da família e está acompanhando o enterro. Mas a gente agradece também todas as outras vezes o senador Jacques Wagner participou de todos os nossos eventos, né? Eu quero também agradecer muito, aí eu vi o Hugo agora há pouco aqui, que é o Hugo Meirelles, que fez uma grande articulação, que está nos proporcionando
a abertura dessa nossa live de uma forma até diferente das outras vezes, né? Nós vamos abrir hoje com a participação artística do Alexandre Carlo, da banda Natiruts, e ele vai trazer uma novidade. Ele é um ativista e parceiro do Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, que tem acompanhado a oposição na COP, e por motivo de viagem não pôde estar presente, fazendo questão de nos enviar um vídeo para a abertura do nosso programa. Esse vídeo, eu espero, não sei, viu, Hugo, deve ser o vídeo que ele vem trabalhando em discussão conosco do Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, sobre a resistência e a luta dos povos extrativistas e populações originárias na Amazônia, né? Então, a gente, com muita alegria, vamos assistir esse vídeo do Alexandre Carlos, do Natiruts. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Carlo e venho aqui representar a banda de reggae Natiruts, aqui no encerramento, né, do Fórum em Defesa da Amazônia, COP26, que trata, principalmente no momento atual, da urgência de defesa do meio ambiente, do nosso futuro, que está sendo destruído por motivos banais, escusos, né, puramente visando o lucro, né? E então, parabenizando todas as pessoas que estão se mobilizando nas mais diversas frentes para o combate, principalmente também hoje em dia nas fake news, né, que é a ferramenta moderna de difusão de mentiras a respeito do meio ambiente, de dizer que não tá tudo bem, e das promessas que vão ser cuidadas e tudo mais, que a gente sabe que não vai ser, mas a gente tem que estar postos e denunciando e participando, né, cada um dentro das suas possibilidades e emprestando, né, as suas redes aí para difundir cada vez mais essa importância da gente defender o nosso planeta. Vou tocar uma canção aqui do Natiruts, Deixa o Menino Jogar. Obviamente tem a ver com o tema. O valor de um amor não se pode comprar. Onde estará a fonte que esconde a vida? Raio de sol, nascente, brotando a semente. Os anos passam sem parar e não vemos uma solução. Só vemos promessas de um futuro que não passa de ilusão. E a esperança do povo vem da humildade de seus corações, que jogam suas vidas, seu destino nas garras de famintos leões. Deixa o menino jogar, oi, ai, ai. Deixa o menino jogar, oi, ai, ai. Vamos deixar. Deixa o menino aprender, oi, ai, ai. Que a saúde do povo daqui é um medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é um medo dos homens de lá. Sabedoria do povo daqui é um medo dos homens de lá. O valor de um amor não se pode comprar. Onde estará a fonte que esconde a vida? Raio
mocinha me diz, por que é que o menino chorou quando chegou em casa e num canto escuro encontrou a sua princesa e o moleque fruto desse amor, chorando de fome, sem saber quem o escravizou. Deixa o menino jogar o iaiá, deixa o menino jogar o iaiá, vamos deixar, deixa o menino aprender o iaiá, que a saúde do povo daqui é um medo dos homens de lá, a sabedoria do povo daqui é um medo dos homens de lá, a consciência do povo daqui é um medo dos homens de lá. Já voltando, Rafael? Posso entrar? Estou tentando resolver o problema do fone de ouvido aqui, tá dando tudo errado, mas eu estou ouvindo vocês aí, aqui no meu netbook aqui ao lado, então nada vai ficar prejudicado. É com muita alegria que a gente chama agora a nossa querida indígena Chay, a Suruni. E, Chay, eu acho que todos nós estamos com uma curiosidade, assim, primeiro para ouvir de você um pouco, né, essa coisa mais pessoal, né, como é que tu sentiu lá na abertura da COP, representando o Brasil, né? A gente daqui ficou super orgulhoso, acho que você foi muito feliz no que falou, na sua forma de apresentação, né? Mas depois da sua entrada lá, claro, você deve ter sido chamado para um monte de coisa, continua sendo muito demandada, né? Os ataques que você vem sofrendo, tudo isso a gente está muito curioso para saber, né? Mas também, por outro lado, a gente está curioso para escutar a sua análise do que vem até então. Nós já estamos indo para o final da COP, né? O que ocorreu lá e tal. Você tem 10 minutos para dialogar conosco e matar pelo menos parte dessas curiosidades nossas. Obrigado por você estar aqui conosco, viu, Chay? Obrigada pelo convite, né? É ótimo estar aqui com vocês, falando um pouco com vocês. Estou falando aqui diretamente da COP. Estou ouvindo ela. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então, estou falando com vocês aqui diretamente da COP e eu vou tentar, né, usar esses 10 minutinhos para conseguir responder todas essas questões. Então, primeiro que para mim foi uma grande responsabilidade, um grande orgulho, né, estar falando na abertura da COP, representando os povos indígenas, representando todo o povo brasileiro e podendo estar levando um pouco da realidade da Amazônia, a realidade do que a gente passa nos nossos territórios, porque é isso, né? A gente não veio aqui para atacar o Brasil, né? Como o presidente me atacou, falando que eu vim aqui para isso. Eu vim para trazer a realidade do que está acontecendo, né? Até porque se a gente não reconhecer os nossos erros, a gente não vai saber como resolvê-los. Mas assim, foi um momento muito muito especial, né? Porque eu fui a primeira e única indígena a falar na abertura da COP, né? A primeira brasileira indígena a falar na abertura da COP. E pude levar também um pouco da importância de nós estarmos no centro, né, dessa discussão e a importância dos povos indígenas quando a gente vai falar da Amazônia e de toda a questão climática mesmo, né? Hoje a Amazônia ela é importantíssima quando a gente vai falar, né, do clima, quando a gente vai falar de mudanças climáticas. E quem vem suportando a Amazônia, se não nós, os povos indígenas, que vem lutando diariamente com as nossas vidas, né, para preservar a floresta, para preservar a vida.
E aí, foi um pouco desse sentimento que eu senti, né, quando eu fui fazer a abertura da COP, ali, muita responsabilidade mesmo por estar representando a todos. E o que eu vejo um pouco da COP, né, eu vejo que essa COP ela trouxe, sim, mais visibilidade para os povos indígenas. A gente veio com a maior delegação indígena da história das COPs, mais de 40 indígenas presentes aqui, não graças ao governo, né, mas sim graças à nossa luta, graças à nossa articulação de estar aqui, né, tentando conquistar esses espaços, tentando levar cada vez mais as nossas vozes, né, para esses espaços tão importantes que vão decidir sobre o futuro do nosso planeta, sobre o nosso futuro e sobre o nosso presente. E o que eu vejo dessa COP ainda é muito pouco, pelo menos quando eu falo, né, na parte do Brasil, muito pouco compromisso ainda. Eu estava falando para vocês antes de começar aqui, né, que o ministro do Meio Ambiente está nesse mesmo momento fazendo uma coletiva e ele falou que não estava sabendo sobre os dados de desmatamento que saíram agora, né, e que, como assim ele não sabia? Como ele, e mesmo assim está aqui pedindo recursos, está aqui prometendo, né, que vai proteger a floresta, que vai acabar o desmatamento até 2030, só que como que a gente pode confiar, né, que o Brasil vai conseguir acabar com o desmatamento até 2030, quando a gente chega, né, no Brasil e a política é totalmente contrária, né? A gente tem uma política anti-indígena, anti-ambientalista, a gente tem uma política que ataca o direito dos povos indígenas, que incentiva a invasão dos nossos territórios. Hoje, quem vem sustentando a floresta são os povos indígenas. Só que quando a gente chega no Brasil, a gente tem marco temporal, tem PL 490, que querem acabar com as terras indígenas. A gente tem o desmanche dos órgãos ambientais, como a gente está vendo, a gente tem o desmanche da legislação ambiental, como a gente pode ver também com o próprio licenciamento ambiental. Então, como é que a gente pode confiar, né, que o Brasil vai realmente conseguir cumprir com isso, se quando a gente chega no Brasil, a política é totalmente contrária? É uma política de genocídio mesmo, e que agora a gente não pode nem usar essa palavra mais, não pode mais chamar de genocídio, mas essa é a verdade do que vem acontecendo com os povos indígenas no Brasil. Então, né, o Brasil e o mundo precisam entender que para a gente ter vida, para a gente ter floresta em pé, a gente precisa de demarcação, a gente precisa demarcar terras indígenas. Só assim a gente vai conseguir reverter essa crise. Antes de eu entrar aqui, né, para falar com vocês, eu estava lendo uma reportagem do Bernardo da Piauí, onde ele fala, né, sobre a importância da Amazônia e dos povos da floresta para o equilíbrio climático, coisa que os povos indígenas vêm falando há milhares de anos, porque nós temos uma visão de harmonia com a natureza, né, de harmonia com a floresta. Só que agora são cientistas dizendo que se a gente continuar desmatando a Amazônia como a gente está fazendo, vai ter uma hora que a gente não vai conseguir reverter. E é a Amazônia que é responsável, né, pelo equilíbrio climático, pelas chuvas. Então, a gente precisa abrir o olho e mudar agora, né, mudar agora a nossa política ambiental e precisa fortalecê-la. E isso tem que passar pelo fortalecimento do direito dos povos indígenas, principalmente. Então, é um pouco desse resumo do que eu vejo aqui na COP. Além disso, essa COP foi uma das que mais reduziu a participação da sociedade civil. A gente tem países pobres que não conseguiram participar aqui da COP, então ainda são os países ricos que estão decidindo sobre o nosso futuro, e a gente não pode deixar isso acontecer. Mas é claro que também teve coisas boas, né? Hoje a gente teve saiu o relatório, né, de algumas decisões. Pela primeira vez a gente vai incluir os fósseis, né, nessa discussão. A gente tem, né, a promessa de bilhões para os países mais pobres. A gente espera que esse recurso realmente tenha um plano, né, porque a gente também tem que ser crítico nesse sentido, né, de que é muito bom, é muito bonito prometer, né, esse dinheiro, esse recurso, mas como é que ele vai chegar realmente em quem precisa? Em quem está realmente na base, lutando pela floresta, que somos nós, povos indígenas, que são as populações vulnerabilizadas, que estão na linha de frente, que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas. Então, tudo isso tem que ser pensado, e o Brasil, ele precisa urgentemente valorizar a sabedoria dos povos indígenas,
proteger as terras indígenas, porque isso já não se trata mais de uma questão só dos direitos dos povos indígenas, só de uma questão do Brasil, mas é uma questão global mesmo. A gente está falando de todo o planeta, da vida de todo o planeta. É claro que a COP ainda não acabou, ainda tem algumas coisas para se decidir aqui, né? A gente tem várias promessas, mas a gente não sabe de verdade como que vai ser o final dessas decisões. Mas é assim que eu vejo, estou vendo um pouquinho do que aconteceu aqui, né? Um pouquinho também da trajetória dos povos indígenas que conseguiram, apesar de tudo, né, ecoar as nossas vozes, mostrar a importância da nossa luta, mostrar a importância dos povos indígenas, e que, assim, que a gente vai continuar resistindo, independente, né, dos resultados aqui da COP, a gente vai continuar lutando, né, seja em qualquer espaço, seja aqui na COP, seja em outros espaços de decisão, seja nos nossos territórios, e que a gente precisa ver cada vez mais vozes indígenas em todos os lugares, inclusive na política. Os processos decisórios, eles têm que acontecer, e neles tem que estar os povos indígenas, né? Não tem como decidir, principalmente quando a gente fala da pauta ambiental, de direitos humanos, sem que os povos indígenas estejam presentes. Enfim, eu acho que é um pouco disso, não sei se meu tempo está menor, se está maior, mas obrigada mais uma vez pelo convite. E, enfim, e sobre esses ataques, eu venho recebendo muitos ataques racistas, misóginos, muitos ataques de ódio nas minhas redes sociais, mas é como você disse, eu acho que se eu estou falando a coisa certa, se eu estou trazendo a realidade mesmo do que está acontecendo, eles iam me atacar. A verdade é que esse governo, ele não gosta da verdade, né? O que ele gosta é de fake news. E a gente está aqui para desmenti-las, a gente está aqui, né, para pressionar também que o trabalho realmente seja feito. E essas mensagens não me intimidam. Eu sei que tem muita gente do meu lado, eu sei que meu povo está do meu lado. É isso. Obrigada, gente. Nós que lhe agradecemos, Chay. Olha, eu fiz uma mistura aqui com Suruí com Assurini. Mas, como você falou em nome dos povos indígenas do Brasil, você é Suruí, Assurini, é Caiapó, é Uapixana, é Munduruku, tá certo? Bom, acho que você conseguiu trazer para nós, assim, essa realidade, o que vem ocorrendo, como você está convivendo aí na COP, e pode ter certeza que a maioria dos brasileiros e das brasileiras se sentiram representados e representadas por você. Vamos fazer muitas lutas juntas ainda. O Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, a liderança da minoria. Vamos estar lado a lado aí com você e com os povos indígenas. Eu agradeço e convido o nosso querido... Olha, hoje está vindo aqui para esse programa de encerramento só fera, rapaz. Está aqui o líder da minoria, nosso querido deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, muito querido, muito conhecido. E eu acho importante, Freixo, a gente fazer exatamente essa leitura, agora um pouco do ponto de vista nosso, do parlamento também, né? E hoje até a gente substituiu o tal de boletim da COP por uma fala do Freixo, que ele vai fazer essa análise, né, mais do conjunto da obra, né, mas também com esse enfoque aí desse olhar nosso aqui do parlamento. Meu querido colega, a palavra está com você aí por 10 minutos. Obrigado, meu grande amigo, o deputado Faleiro, Chay, que está tendo que sair. Boa tarde a todas e todos, boa noite a Chay. Enquanto ela está aqui, mas ela evidentemente está exausta, cansada e tem que se dedicar ao finalzinho da COP, que é um momento também decisivo e importante, dizer que a Chay não representou os povos indígenas, né? Ela representou o povo brasileiro com muito mais legitimidade, muito mais autenticidade do que o próprio governo brasileiro, né?
falou em nome de algo que preocupa o mundo inteiro. O Brasil hoje virou uma ameaça ao mundo, uma ameaça ambiental, uma ameaça climática ao mundo. Esse problema deixou de ser nosso e deixou de ser um problema indígena apenas, mas sem dúvida alguma a Chay foi protagonista, como deveria ser, né, dessa luta e falou em nome do povo inteiro. Então, Faleiro, parabéns por essa iniciativa. A gente está hoje, e daí acho que a importância desse ato, né, pela liderança da minoria, que tem 130 deputados dos 513, mas é significativo porque a gente tem muita luta acumulada, muita força nas nossas ações militantes. Junto com o Fórum Nacional Permanente de Defesa da Amazônia, a gente está lançando uma nota de apoio e solidariedade à Chay e a todos os povos indígenas em função dos ataques que vem sofrendo, ataques arbitrários. E Bruno, Raimunda, né, Carlinha, Hugo, Carol, dizer que a gente conhece esses ataques de perto, né? A gente sabe que isso representa um Brasil profundo, um Brasil escravocrata, um Brasil de uma prática de genocídio que exterminou tantos povos indígenas, que exterminou tantos povos tradicionais e que só reforça o momento histórico delicado que a gente está vivendo. A luta climática, a luta ambiental, ela não é uma luta distanciada da luta pela democracia. Ela é uma luta essencial para a sobrevivência do povo brasileiro, do planeta, e é uma luta também contra o fascismo que, lamentavelmente, hoje governa esse país com tanto medo e com tanta violência. Dizer que dentro do parlamento, Faleiro, né, de onde a gente fala e de onde a gente tem uma luta muito específica e muita responsabilidade, a gente tem aí esse chamado combo do desmatamento, né, como vem sendo classificado. E alguns projetos importantes, a gente precisa ressaltar aqui que, aliás, o ministro do Meio Ambiente também fugiu desse questionamento, né? Não fugiu dos questionamentos só sobre o desmatamento e, lamentavelmente, nesse mês que a gente está vivendo, os dados do último mês de outubro são os dados do recorde de desmatamento na história do Brasil. Então, o ministro ir para a COP e dizer que não sabe é quase um deboche da realidade brasileira e é o que está acontecendo. Eu não consigo ter outro nome para classificar. Mas dizer que o PL 510, por exemplo, que da regularização das invasões ilegais às terras indígenas, o PL 191 da mineração em terras indígenas e o PL 490, né, do marco temporal, são só alguns exemplos, entre outros, de uma ameaça muito forte, permanente, real, materializada, que hoje tramita no Congresso e que a qualquer momento, né, pode ser ampliada essa ameaça com novos projetos. Só para que vocês tenham uma ideia, a Chay falou aqui da representatividade indígena, né, de que ela falou e que os indígenas têm que estar em todos os espaços de decisão. Pela primeira vez na história, nós temos uma mulher indígena no parlamento brasileiro, que é a Joênia, e que eu quero aqui lembrar da Joênia, falar da Joênia, acho que é importante. A Joênia não está aqui com a gente agora, mas só para vocês terem uma dimensão da tragédia, do atraso que a gente está vivendo, eu tive que brigar muito como líder da minoria com a presidência da casa para que a Joênia fosse representar o Brasil na COP. Ela não iria, ela não estava na lista. Nós temos uma deputada indígena e até o último momento ela não estava na lista. Foi uma briga que nós tivemos que fazer para que a Joênia representasse o parlamento brasileiro, como se tivesse algum cabimento. A Joênia não está. Ela deveria ser a primeira e a única inquestionável, depois se escolheria o resto, né? Mas não. Então, este nível de violência, seja simbólica, seja real, seja em forma de desmatamento, seja em forma de projeto de lei, é, na verdade, uma disputa sobre que sociedade a gente quer ter. E eu falo aqui do Rio de Janeiro, que é um estado que a gente está brigando muito para que desenvolva um potencial de reflorestamento, que é um dos estados que tem maior capacidade de reflorestamento de Mata Atlântica no Brasil hoje. E isso tem que ser ativo econômico, isso tem que ser modelo de desenvolvimento. A gente está vendo a dificuldade que a COP está tendo no seu texto final de conseguir garantir o compromisso com a redução da emissão de CO2, com o fim da era de energia fóssil, mas são desafios que a gente tem que trazer para o dia a dia da realidade brasileira. E a grande aliança que a gente tem que fazer, a grande aliança de governabilidade, de superação, é de um modelo de desenvolvimento, de um modelo de economia que seja aliado dos povos indígenas, dos povos tradicionais, da sociedade. Nós precisamos ganhar a narrativa, ganhar os corações, ganhar o sentimento e ganhar o conjunto da sociedade contra essa barbárie que hoje governa o Brasil.
Essa barbárie não desmata o Brasil por descuido, né? O desmatamento não é um descuido, o desmatamento é um projeto. A irresponsabilidade ambiental é um projeto. E esse projeto precisa ser derrotado por nós. Eu acho que a gente não é a maioria, a gente é líder da minoria, por enquanto, mas a gente precisa transformar, junto à sociedade civil, uma agenda de luta permanente. Essa não pode continuar sendo uma agenda dentro do parlamento secundária. Então, que a gente se mobilize para derrotar esses projetos de lei e que a gente possa se mobilizar para apresentar projetos, e não só agir na defensiva, e não só agir no que a gente gosta de chamar de resistência. A gente precisa ser resistência, né? E não só resistência, e não só numa posição de defesa e de contra-ataque. Eu acho que a gente precisa ter uma pauta que seja nossa, que seja compatível com o que o mundo está vivendo hoje. Eu quero dar parabéns a todos que organizaram esse programa, essa oposição na COP26, mas, em especial, saudar o meu amigo Faleiro, que é uma liderança imprescindível hoje no Parlamento Brasileiro. Obrigado, gente, e bom final de tarde a todas e todos. Obrigado, Freixo. Eu queria, inclusive, ressaltar a importância de você ter lembrado desta guerra que foi com o presidente da Câmara, Lira, para que pudéssemos ter uma representação mínima da oposição na COP. É verdade que a Joênia foi no último dia anunciado o nome dela, depois de toda essa sua luta, em nome de nós todos e todas, e todos também, né? E eu acho assim, Freixo, que o que você menciona, eu gosto muito de usar uma expressão que eu acho que ela sintetiza o que você falou, que é a necessidade de uma trincheira no parlamento, com essa trincheira da mobilização de rua, da mobilização virtual. E isso é que tem dado bons resultados, né? E gostei também quando você disse assim, por enquanto, somos liderança da minoria. Esse pesadelo aí do fascismo, do negacionismo, né, do bolsonarismo vai passar. Eu quero convidar, então, a professora Raimunda Monteiro, que é aqui do Pará, e é uma pessoa que ajudou muito os movimentos sociais da Amazônia na formulação de luta, bandeiras de luta, programas de governo, já foi coordenadora do Fundo Nacional do Meio Ambiente, quando o Lula, eu acho que era presidente, a Marina era ministra, já foi coordenadora do Instituto Florestal aqui no governo do Pará, mas foi reitora da UFOPA aqui, mas continua sendo uma pessoa muito atualizada nas formulações, tanto do ponto de vista da academia, como nessas estratégias dos movimentos diversos aqui da Amazônia. Professora Raimunda Monteiro, você tem 10 minutos. Obrigada. Então, obrigada, deputado Ayrton Faleiro, deputado Freixo, no nome de vocês dois, saudar todos os parlamentares, né, que estão dentro da iniciativa, tanto da minoria como do Fórum em Defesa da Amazônia, desde o início do governo Bolsonaro, em pautar as grandes questões que revelaram, né, e colocaram em debate a crise ambiental que se agravou com a entrada do atual governo, né, e que continuam dando espaço para que os setores emudecidos pelo governo Bolsonaro possam ter um espaço de manifestação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? Também saudar aqui a presença, né, da Carla, do Herig, do Bruno Tadson, da Carol Pasquale, né, e os amigos e amigas que estão aí apoiando, né, na retaguarda da transmissão, muito importante para que a gente possa estar falando aqui.
Bem, eu agradeço a oportunidade de estar pontuando algumas questões, né, por ocasião dessa jornada, né, da COP26, mas pontuando algumas questões a partir daqui da Amazônia, que eu considero que continuam sendo desafios e tarefas permanentes na continuidade da luta, para que a região se aproprie das discussões internacionais e se aproprie também, de forma protagonista, dos resultados e de como esses resultados, principalmente aqueles que vão convergir, né, para apoiar as iniciativas de descarbonização da economia, né, de redução das emissões a partir de queimadas na Amazônia, de destruição ambiental na Amazônia, para que esses instrumentos, que esses apoios e instrumentos, eles possam realmente surtir algum efeito com impacto em escala capaz de evitar aquilo que a Chay estava alertando aqui, ao transmitir a preocupação de muitos cientistas em relação à possibilidade de estarmos chegando a níveis de irreversibilidade do processo da capacidade, né, de suporte da região aos níveis, né, de desmatamento que nós temos hoje. E aí eu chamo a atenção que não é só o desmatamento que nos aflige, né, e sobre ele eu posso falar um pouquinho ainda, fazer um comentário, mas também nos aflige o alto nível de contaminação da rede hídrica da Amazônia, né, principalmente em relação aos garimpos e a liberalização e a liberação e a ausência de fiscalização do lançamento tanto de mercúrio, a escavação dos leitos dos rios, do desbarrancamento, né, por conta da atividade garimpeira descontrolada, e o lançamento, além do mercúrio, do cianeto, como nós temos hoje aqui no Tapajós, né? Se vocês forem olhar hoje em qualquer imagem de satélite atual ou dos últimos meses, vocês verão, no caso do Rio Tapajós, uma extensão de mais ou menos 100 quilômetros em que a coloração do rio, né, que é azul clara, esverdeada, né, já temos aí um rio tão barrento quanto o Amazonas, de tanto carreamento de sedimentos de garimpos, 100 quilômetros num rio de 800 quilômetros só no estado do Pará, é muita coisa quando se fala de contaminação, porque isso repercute em uma cadeia, né, de ameaça à saúde ecológica e humana de uma forma muito abrangente e muito grave, né? Em relação ao desmatamento, eu não poderia deixar de assinalar que nós não estamos mais vivendo apenas métodos e práticas que vimos em tempos atrás, né? Principalmente quando se aproxima uma eleição ou quando se aproveita da situação de ter um governo que permite e que estimula, né, a apropriação de terras públicas, o desmatamento extensivo e ilegal como mecanismo de apropriação das terras, né? Mas nós temos hoje também o uso de desfolhantes químicos para fazer o desmatamento em larga escala, com o lançamento dos desfolhantes, claro, de avião, né, que é para ter um efeito de preparo de áreas para a pastagem no mais rápido tempo possível, né, para que se consolidem os pastos e se torne irreversível o uso florestal, a manutenção da floresta nesses lugares. Então, estamos vivendo um tempo apocalíptico, enquanto a COP está encerrando os seus trabalhos com algumas esperanças, muitas dúvidas sobre realmente o que vai acontecer. Nós ainda temos na Amazônia
um ciclo de destruição agora com técnicas de desflorestamento, né, abomináveis, de difícil controle, né, e principalmente porque sabemos que isso vem no lastro do desmonte do sistema de gestão ambiental que foi construído a duras penas aí ao longo dos últimos 30 anos. Mas eu queria pontuar também nesse cenário de agravamento da crise ambiental, como eu vejo, por exemplo, a iniciativa da Coalizão LIFE, que acaba de destinar, né, $1 bilhão para alguns países, né, em nível de nação, e no caso da Amazônia, para os governos subnacionais, né, que são aí para o consórcio dos governadores, na ordem de $1 bilhão. E pontuar também que o consórcio dos governadores se habilitou, e fez corretamente, se habilitou na interlocução com governos, com fundos internacionais, na ausência de uma política nacional de cooperação na área ambiental, e diante também do agravamento da crise que se abateu nos últimos anos. Então, o consórcio dos governadores, em 2019, fez um planejamento estratégico estabelecendo grandes linhas de atuação como governos subnacionais no combate ao desmatamento, na descarbonização da economia, e agora, em 2021, lançou o Plano de Recuperação Verde. Fiz um estudo recente que demonstra que das 4 metas do Plano de Recuperação Verde, 3 coincidem, só mudando alguma coisa na redação, em relação ao Plano Amazônia Sustentável, PAS, que foi construído entre os anos 2002 e 2003, e lançado pelo presidente Lula em abril de 2013, e que orientou o macroordenamento territorial, que nos permitiu com que hoje nós tenhamos aí um lastro bastante significativo de unidades de conservação constituídas, a maioria delas com plano de manejo, e não só, né, o reconhecimento de territórios extrativistas, reservas extrativistas e outras unidades de conservação. E são essas áreas que hoje são objeto de agressão, de apropriação indevida, de expropriação, e também muitas delas recebem hoje esses lançamentos, né, os efeitos dos lançamentos desses produtos químicos desfolhantes. O que eu chamo a atenção ao citar o recurso que o consórcio dos governadores recebe, né, por ocasião, no evento, de forma paralela ao evento oficial da COP, de que a questão do financiamento do desenvolvimento sustentável, a questão do financiamento da descarbonização da economia, o financiamento do protagonismo social da Amazônia na busca, no fortalecimento, né, de práticas sustentáveis no uso dos recursos naturais ou de uma via de desenvolvimento sustentável, a meu ver, ela tem que ter na cooperação internacional, seja ela de origem de recursos públicos dos países ou, como no caso da Coalizão LIFE, com participação de empresas privadas, ela tem que ser complementar ao financiamento nacional. Esse, sim, tem que ser estrutural. E, com isso, é importante que o parlamento venha pautar que aportes de recursos o governo brasileiro vai fazer via OGU, via Orçamento Geral da União, por meio das políticas estruturais para frear a rota de destruição que nós temos na Amazônia hoje e a buscar os caminhos de sustentabilidade
para a economia, para a infraestrutura, para a sociedade, para a cultura, de uma forma mais global e abrangente. E, nesse sentido, também reforçar as preocupações das organizações sociais, da sociedade civil, que questionam e colocam a necessidade desses recursos serem utilizados por meio de processos de gestão compartilhada entre Estado e sociedade, ou seja, Estados e sociedades, de modo que haja realmente um direcionamento eficaz para colhermos resultados que possam ser estruturais também, que possam persistir, que possam ser duráveis, né? E, nesse sentido, destaca o papel da pesquisa, né? Do fortalecimento de mecanismos que reconheçam os conhecimentos tradicionais, não apenas no discurso, mas que integrem os conhecimentos tradicionais nas estratégias de desenvolvimento, junto com as instituições de ciência e tecnologia que operam na região, junto com as universidades que operam na região, universidades que agregaram grande competência, principalmente, né, com novos cursos, com doutores. Para vocês terem ideia, há 12 anos nós não tínhamos uma universidade com doutores aqui na região oeste do Pará. Hoje nós temos uma universidade a que eu participo, que sozinha tem quase 400 doutores, atuando em várias áreas de pesquisa em recursos naturais. Só para citar a nossa, mas se a gente for ver para cada estado da Amazônia, nós vamos ter também estruturas, uma infraestrutura de conhecimento bastante significativa a ser acionada, fortalecida, né, nesse processo de inserção da Amazônia num projeto regional, nacional e internacional, né, de sustentabilidade de uma forma mais abrangente, né, e de contribuir para a redução das emissões de carbono. Então, nesse sentido, eu gostaria de reforçar essa questão do financiamento, do desenvolvimento, revisão do papel das instituições de planejamento e desenvolvimento regional, como Sudam e Suframa, para que elas realmente convirjam para um projeto, né, que envolva o conjunto da economia, né, no rumo da sustentabilidade, né, a gente pautar a bioeconomia a partir do enfoque da sociobioeconomia, né, e do fortalecimento do protagonismo local, não apenas das organizações não governamentais que atuam de forma muito afirmativa, muito apropriada, mas também das organizações das comunidades da Amazônia, né, das associações de agricultores familiares, das associações das reservas extrativistas, das associações urbanas que hoje trabalham trabalho e se empenho na busca de alternativas, né, econômicas, com todas as suas variações de denominações, né, das economias locais, de sistemas industriais locais, todas as estratégias que venham fortalecer os protagonismos locais nesta busca de uma economia socioambientalmente inteligente, socioambientalmente antenada, vinculada a uma política nacional de clima que a gente deverá lutar para resgatar também, né, que a partir do fim desse ciclo, né, desastroso que nós vemos hoje para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo em relação ao perfil de governo aí que nós temos no país. Né? Eu tenho agora em mãos o livro que eu agora que ele saiu impresso, né, eu já tenho ele digital, que é um livro em que eu problematizo o papel do Estado brasileiro. Dá uma paradinha dele na tela para a gente poder ler, que ninguém conseguiu ler. Mais longe. Agora. Então, então é uma contribuição
a reflexão sobre os 50 anos da ação do Estado brasileiro na Amazônia com a colonização e o que representa isso nesses 50 anos, nessa visão da Amazônia apenas como um estoque de matérias-primas, né? E por dentro disso, a negação da vida, né, como a essência desse projeto, e é onde eu coloco também um pouco do que eu penso sobre o que eu denomino aqui as esperanças teimosas, né, que é sobre as alternativas socioambientais, as alternativas econômicas que já nos deixaram lições nesses 30, 40 anos, né, de esforços da sociedade civil da região, né, que nos deixaram lições e muitas, digamos assim, muitos caminhos, né, a seguir em relação a uma economia sustentável, né? Então, e as esperanças teimosas também sobre como que nós freamos esse processo de distribuição do nosso marco normativo ambiental, do nosso sistema de gestão ambiental do nosso país, que chegou a ser realmente um dos mais avançados do mundo. E com isso, então, assim, eu vou encerrando, eu acho que eu falei demais, né? Mas pontuando, a questão do financiamento, né, do desenvolvimento por um paradigma de sustentabilidade. Bem-vinda à cooperação internacional, mas ela deve ser complementar e ela deve ter instrumentos, né, de gestão compartilhada entre Estado e sociedade de forma abrangente e representativa do conjunto das sociedades regionais que habitam a Amazônia, no caso da cooperação dos governadores, e a importância de termos financiamentos estruturais a partir do Orçamento Geral da União, a partir dos orçamentos dos estados, né, para que nós realmente tenhamos uma sustentabilidade do financiamento, né, desenhada daqui para frente de uma forma permanente e não apenas na busca do financiamento externo, porque nós sabemos que quem paga dá as regras do que quer financiar, do que quer e de como quer gastar, né? Então, é importante que nós tenhamos essa autonomia nacional em relação ao que nós queremos financiar e por que nós queremos financiar, né? E não sigamos, digamos assim, pelo perigo de tornar, né, o nosso projeto aquele projeto que interessa aos setores do mercado que se juntam nesses fundos para financiar, né, essa economia baseada numa socio-bioeconomia, como a gente está pleiteando hoje. Obrigado, professora Raimuda Monteiro. Você nos traz uma análise também, se somando a outras análises sobre os ataques, mas eu queria chamar a atenção sobre essa denúncia do desflorestamento com agentes químicos. Me fez lembrar das guerras do Vietnã. E é verdade. Não estão botando o trator, não estão derrubando e queimando, mas estão colocando agentes químicos. E logo em seguida o pasto e a apropriação dos territórios. Mas também trouxe uma análise mais propositiva, dando diretrizes aí para as estratégias de resistência, mas para uma política da biosocioeconomia. Eu queria só combinar com vocês aqui ao vivo, porque tem o Bruno, que está da WWF, que é o próximo, temos a Carolina Pascoal, do Greenpeace, e temos ainda a leitura da nota de apoio à CHAI, que o deputado Marcelo Freixo vai ler. Chegou um comunicado aqui da assessoria que a gente tinha que fazer um ajuste, parece que por causa do tempo do Freixo. A gente ouve logo a leitura da nota? Faleiro, não, imagina. Eu acho que essa nota pode ser lida por ti, é justo e é correto, mas no final eu tenho uma plenária que todos já estão dentro, só estamos esperando entrar, que está marcada aqui no Rio de Janeiro, a plenária de toda a região da Baixada Fluminense,
e que eu preciso realmente ingressar lá. Eu quero pedir 1000 desculpas à Carol e ao Bruno, principalmente, mas a gente está junto numa agenda que é muito urgente, e agradecer a você, Faleiro, por toda a generosidade e liderança que você tem com essa autenticidade toda. Essa carta é uma necessidade, acho que é um instrumento de unidade também entre nós, solidariedade, afeto, que a gente não pode perder isso como forma de fazer política. Então, eu queria só me justificar aqui, que eu estou com uma outra plenária para entrar agora, já um pouco atrasado. Obrigado, gente, boa noite a todos e parabéns pela luta. Você que é o nosso líder da minoria e tem apoiado muito o Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, que fica instalado dentro da liderança da minoria. Eu quero convidar o Bruno, então, Tyson, que é da WWF, e que tem uma atuação histórica da WWF, né? Inclusive em relação aos apoios às lutas, aos movimentos sociais, mas também com esse enfoque sobre a questão ambiental, sobre esses debates globais, né? E, inclusive, nos ajudam aí na formulação de alguns projetos alternativos, como disse o Freixo, que nós não precisamos só resistir, nós temos que ir para a ofensiva também na proposição de projetos que interessem a socioeconomia. Tá bom? Bruno, é com você, 10 minutos. Boa tarde aí a todas e todos. É um prazer ver o deputado Ayrton Faleiro, nosso grande aliado aí, né, na defesa dos direitos dos povos indígenas, das populações tradicionais, e também aí da legislação ambiental. Muito importante, né, deputado Freixo, que acabou de sair também, é um aliado nosso aí nessas agendas. O papel que a minoria e a oposição, né, de maneira geral, tem feito, tem sido muito importante nesse contexto aí de uma correlação de forças amplamente desfavorável aos interesses, assim por dizer, coletivos, né? E é uma luta muito, muito importante. E aí eu, né, saúdo também, aí, além do deputado Ayrton, né, os demais presentes, a Carol, a professora Ramunda, né, a Chay, que acabou de sair, mas eu vejo que a Neidinha, mãe dela, grande ativista histórica, nossa companheira de várias lutas aí, ingressou aí, então um abraço especial, muito carinhoso à companheira Neidinha, o Léo, os demais aí, companheiros e companheiras. Eu começo dizendo sobre essa situação que a Chay Suruí relata, né? A gente não pode, em absoluto, naturalizar esses ataques, essas barbaridades, né? Essas tentativas de calar vozes dissonantes. Isso é muito sério, né? A gente tem aí inúmeros exemplos, né? Do próprio deputado Freixo, já foi obrigado a sair do país por ameaças concretas contra a vida dele. A gente tem aí, né, a vereadora, né, Marielle, assassinada covardemente. A gente tem o próprio deputado João Willis também, que foi obrigado a sair do país. A gente tem vários e vários e vários exemplos, né? E aí esse tipo de situação, por exemplo, o relatório do CIMI nos mostra, né, que o assassinato de lideranças indígenas aumentou 61%, né, de 2019 a 2020. Isso é de enorme gravidade, e esse tipo de agressão sofrida pela Chay reflete muito, né, o que esse campo dos defensores do atual governo utiliza como expediente para calar as vozes de oposição, né? Isso não pode ser naturalizado, isso é algo absurdo, né? E fica aqui nossa total e incondicional solidariedade. A gente, né, eu estive na COP, regressei agora na terça-feira, e a gente viu o stand do governo brasileiro, né? Isso é um relato que é importante ser compartilhado, sem a presença dos povos indígenas, lideranças indígenas que a gente passou com elas lá, a Thelma Tairepang, a Alessandra Munduruku, várias outras lideranças, né, passaram ali, sequer foram
saudadas, foram convidadas a entrar, muito pelo contrário, né? Elas foram ridicularizadas em grupinhos ali e tal, cochichos. Então, você vê que tem alguma coisa muito errada em quem representa, de fato, oficialmente o Brasil atualmente, né? A gente tem um stand oficial pago por dinheiro de todos nós, isso é importante colocar, e que não representa a sociedade brasileira e que não acolhe, né, lideranças indígenas, que são os primeiros povos a habitar o que a gente chama hoje de Brasil. Então, é um relato presencial que eu estive lá, né? Então isso é um ponto importante. Fala muito aí, né, a gente observa também essa questão que a Chay já colocou, então não vou me alongar muito nela, mas esses fóruns internacionais, né, como é a COP, né, como é o Fórum Econômico de Davos, né, eles são, na essência, muito excludentes. Isso precisa mudar. Isso não pode seguir acontecendo dessa forma, em que os indígenas não opinam, né, na redação, na composição de um acordo do clima. Isso é absolutamente insano, é inadmissível. Os indígenas no mundo inteiro, os territórios indígenas, né, as áreas dos povos indígenas, elas respondem por 80% da biodiversidade mundial. Então, é inadmissível que os indígenas não estejam lá dentro das negociações, contribuindo para o texto. Claro, há uma incidência política que os indígenas fazem muito bem junto aos governos de diversos países, mas quando se tem um governo como o governo atual do Brasil, completamente refratário a qualquer questão, né, da agenda indígena, da agenda das minorias, da agenda dos direitos humanos e do meio ambiente, essa influência indígena, oficialmente, ela não acontece. Então, é algo muito sério que foi trazido aqui pela Chay e que, de fato, isso precisa ser transformado nesses fóruns decisórios, né, no Brasil, mas também fóruns aí ligados à comunidade internacional. A gente, né, ressalta também as inúmeras ameaças aos direitos dos povos indígenas, né, e, portanto, a estabilidade climática, né, a PL 191, que é o chamado PL do Vale Tudo em terras indígenas, que abre as terras indígenas para mineração, garimpo, agronegócio em larga escala com uso de agrotóxicos, né, arrendamento das terras indígenas, viola a Constituição. Então, isso precisa ser, de fato, combatido. Isso tem tudo a ver com a agenda climática, né? Os territórios indígenas são o grande escudo contra o desmatamento. Basta olhar uma imagem de satélite da Amazônia, deputado Ayrton, que a gente vê, né, que as áreas com maior pressão do desmatamento, as terras indígenas funcionam aí como ilhas verdes no meio a tanto desmatamento, né, no meio de tanto desmatamento. Então, obviamente, que qualquer solução que busque reduzir os impactos aí, do aquecimento global, que busque mitigar, né, essa crise climática, tem necessariamente que passar pelos povos indígenas, né? Então, isso é um ponto muito importante e que ainda não foi, né, de uma maneira adequada incluído nas decisões aí internacionais e, por que não dizer, nacionais também, né? Então, a gente tem essa situação aí que precisa ser observada, né? Fora isso, né, conversando com o pessoal do WWF, que está envolvido mais nas negociações, a minha presença lá na COP foi muito mais de apoio à delegação indígena brasileira, né, mas os colegas aí do WWF estão envolvidos aí, pelo menos, né, prestando muita atenção nessa parte das negociações. Eles colocaram que, né, conversei ainda hoje com o Alexandre Prado, nosso diretor de finanças, que está lá ainda, e ele colocou muito claramente que os países deveriam ter tido ambições muito maiores para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, e os países desenvolvidos deveriam também ter muito mais disposição, né, em disponibilizar recursos
para os países mais pobres, para ações de adaptação e de mitigação. Isso trouxe uma grande frustração, né? O Alexandre nos colocou isso muito abertamente, porque se a gente vai se pautar pela ciência, pelo que a ciência nos diz em relação à urgência do mundo fazer algo contra a crise climática, as ambições deveriam ter sido muito maiores, né? E aí também, outros pontos para a gente já ir finalizando, né, pensando também nessa questão do tempo, que nos decepcionaram muito foram os discursos do Ministério do Meio Ambiente, né, em relação a dizer, por exemplo, que onde tem floresta, né, via de regra se tem pobreza, né? Esse ministro do Meio Ambiente brasileiro falou isso publicamente. Isso é um discurso que nos envergonha profundamente, né, do ministro do Meio Ambiente colocar isso, porque, de fato, né, não há a mesma coisa de você dizer que onde tem cidade, então também a gente pode dizer que as cidades trazem muita pobreza, muito mais do que onde tem floresta. Então, né, é uma coisa completamente sem pé nem cabeça associar a pobreza à presença da floresta, né? Aliás, muito pelo contrário, frequentemente a floresta é a solução contra a pobreza, na medida que provê o peixe, provê a castanha, provê o fruto, né? Provê as condições para um roçado, enfim. É tão absurdo que fica até difícil de responder uma coisa assim. Então, isso também é algo que nos trouxe muita indignação e muita vergonha da representação oficial do Brasil trazer isso. E, para finalizar, colocar o crescente protagonismo dos povos indígenas nos espaços de comunicação ligados à COP, né? Isso, o Brasil levou este ano a maior delegação indígena da história, né? Cerca de 40 lideranças, com grande protagonismo das lideranças femininas. Aí eu mencionei, né, a Sônia Guajajara, a Alessandra Munduruku, a Thelma Taurepang, a Simone Taurepang, a Lana Manchineri, o Toya Manchineri. A gente pode mencionar aqui inúmeras lideranças que estiveram, a Chai Suruí, né, uma jovem, promissora liderança indígena, mundialmente falando já, né? Então, esse ponto tem que ser exaltado porque, de fato, é muito importante que os indígenas tenham cada vez mais voz, né? Então, eles disseminaram as mensagens muito importantes sobre o que de fato está acontecendo no Brasil, representaram um importante contraponto às mensagens mentirosas, falaciosas, levadas pelos representantes oficiais do governo brasileiro. Isso é outro ponto muito importante, né? Isso aconteceu, né? E aí o desafio é que esse protagonismo também aconteça nas negociações e na redação dos próximos acordos. Deputado Ayrton, é um prazer enorme, né, atender a mais um convite do senhor. Aí a gente está sempre à disposição, né, um convite do deputado Freixo, da minoria, da oposição, e estamos à disposição e ressaltando mais uma vez a grande importância dos territórios e das comunidades, dos povos indígenas no combate às mudanças climáticas. Muito obrigado e um abraço a todos e a todas. Obrigado, Bruno. Eu anuncio aqui que nós caminhamos para o encerramento, só temos mais um pronunciamento, mas antes disso, fazer um breve comentário sobre a fala do Bruno, que fala para nós sobre a importância dos territórios indígenas nessa estratégia do equilíbrio climático, do protagonismo dos povos indígenas, dando um destaque para as lideranças femininas. Mas, ao mesmo tempo, o Bruno, ele mostra uma contradição entre os anúncios do governo brasileiro lá na COP, que, para mim, me desculpem, são mentirosos, com a prática aqui no Brasil. Quando você menciona esse conjunto de projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados, no Senado,
apresentados ou pela base do governo ou então mesmo por iniciativa do executivo, né? Então, não dá para acreditar num governo que vai lá e fala em redução de desmatamento e, ao mesmo tempo, continua com uma estratégia de flexibilização da legislação no parlamento e, ao mesmo tempo, também abre as porteiras para a boiada passar, para entrar nos territórios dos povos, mas também nas áreas públicas. Então, eu queria só fazer esse comentário. Quero convidar, vou chamar a Carol mesmo, que é assim que a gente chama, né, fora da formalidade, que é a diretora executiva do Greenpeace Brasil. E, Carol, vou te fazer uma provocação aqui. Vocês têm um acúmulo muito grande, com uma capacidade também analítica muito global. Se você puder falar para nós um pouco, qual é a avaliação mesmo, o que se espera desse relatório final, e também um pouco o que vai para o papel e esse distanciamento entre o que vai para o papel, o que historicamente ocorreu em outras COPs, e a sua possível execução. Mas você tem toda a liberdade aí para seguir o seu roteiro, mas eu queria lhe provocar para a gente dialogar um pouco sobre isso. 10 minutos para você. Obrigada, deputado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu estou aqui em Glasgow ainda, estou aqui na COP, então aqui já são 9h18. Foram 2 semanas bastante intensas. Agradeço pelo convite. Corroboro tudo que já foi dito, trazido aqui pelos meus colegas. Tive a oportunidade de estar aqui com a Chay também, acompanhá-la e de verdade uma inspiração, não só ela, mas todas as lideranças jovens que estão aqui, e a Chay representando todos com maestria. Eu acho que essa foi uma COP que trouxe a força, né, desse movimento, as juventudes aqui presentes, o movimento negro pela primeira vez presente em uma COP. A gente tinha também representantes dos quilombolas aqui também pela primeira vez, e eu acho que essa união fez com que o Brasil, apesar, né, da postura do governo federal, fosse muito bem representado por aqui. A gente teve, inclusive, 2 pavilhões brasileiros aqui na COP, né? Um pavilhão oficial do governo e um outro pavilhão muito mais vivo, muito mais concorrido, onde conversas importantes, alianças foram formadas, que era o pavilhão da sociedade civil, né? E isso mostra já a divisão e a pouca abertura a uma construção coletiva, não é surpresa, mas quando a gente vê assim, explicitado num espaço internacional como esse, sempre nos entristece de alguma forma, né? Mas, deputado, trazendo aqui uma resposta à sua pergunta, eu vou contar como é que a gente está exatamente agora. A gente acabou de receber a informação que não vai haver a publicação de um novo texto nessa madrugada, porque essa era uma possibilidade, e a presidência da COP prevê apresentar esse novo texto amanhã por volta de 8h da manhã daqui, que vão ser 5h da manhã no Brasil. Aí a ideia é que uma próxima plenária aconteça amanhã por volta de 10h da manhã daqui, e qualquer resultado certamente adentrará a parte da tarde com sorte, né? Então, a gente terá, assim, uma COP que entra aí o sábado. A expectativa era que ela acabasse hoje, mas isso já se desenhava como algo bastante distante. E o que a gente tem, acho que de mais importante, né, nesse relatório, e que a gente espera muito que fique no texto final, esse é o pedido das ruas, esse é o pedido de todo mundo que esteve aqui manifestando a importância desse momento aqui para o planeta. É a menção aos combustíveis fósseis. A gente tinha, numa primeira versão, uma menção, uma indicação, né, da necessidade da gente estabelecer uma transição para terminar, né, com o uso de carvão e também com subsídios aos combustíveis fósseis em geral. Nessa segunda versão, isso já veio um pouco enfraquecido, pois se associou ali a palavra ineficientes aos subsídios de combustíveis fósseis. Então, um qualificador, né, que já traz alguma brecha, certamente por pressão de países como a Arábia Saudita, Austrália e outros que vêm
fortemente tentando bloquear qualquer avanço em relação à menção de combustíveis fósseis. E essa menção é essencial. Se a gente quer de verdade resolver ou finalmente caminhar, né, para o fim da era dos combustíveis fósseis, que é algo que é absolutamente necessário se a gente quer realmente manter aquilo que foi acordado, né, em Paris, e manter a temperatura global aí num aquecimento dentro do limite de 1,5 graus, a gente precisa que a gente encerre ou que a gente desenhe essa transição para o encerramento de uma vez por todas desta era dos combustíveis fósseis. A gente precisa de uma transição justa, planejada e de países comprometidos com isso e de financiamento também, claro, para que isso aconteça. Esse seria, eu acho que, um destaque do texto, que a gente tem uma expectativa muito grande que permaneça, é o grande pedido das ruas, e o segundo grande pedido das ruas, e que também é muito justo, é o financiamento, a questão do financiamento climático. Os países desenvolvidos se comprometeram com 100 bilhões de dólares anuais a partir de 2020, não entregaram, e estão sendo muito cobrados aqui para entregar, porque é claro que os países mais pobres precisam desenhar esses planos com apoio. Esse dinheiro precisa vir, ele precisa chegar na ponta e ele precisa servir para que, de fato, os países mais pobres consigam desenhar seus planos de transição e consigam entregar suas metas e suas contribuições para a redução dos gases de efeito estufa. Falando do Brasil especificamente, a gente teve uma participação cada vez... o Brasil que já foi um líder, né, em COPs, o Brasil que já teve um papel bastante importante em COPs anteriores, hoje é um país que todo mundo torce para que não atrapalhe. A sensação, né, a torcida aqui, quando a gente conversa com delegados de outros países, né, com os negociadores dos outros países, é sempre uma torcida para que o Brasil não atrapalhe, para que o Brasil meio que passe batido, né? O que é bastante triste quando a gente de novo pensa no papel de liderança que já tivemos no passado, né? Uma liderança que articulou demais, que foi responsável por grandes conquistas, e esse papel hoje de fato não existe mais. O Brasil teve uma atuação bastante complexa em relação ao artigo 6º, que é o artigo que regula o mercado de carbono, tentando ali manter uma brecha que permitiria a dupla contagem, e isso se arrastou até hoje, na verdade, ainda não está resolvido. Parece que essa posição estava sendo revista, mas a gente ainda não tem certeza, vai ter certeza no texto final, e é muito triste quando a gente vê que a atuação do país é essa, ou seja, é permitir brechas, é permitir esquemas, é permitir compensações que vão nos afastar cada vez mais do resultado, que é aquele resultado que a sociedade pede, precisa e espera. A gente está num momento muito delicado. Essa semana, um centro de pesquisa bastante respeitado, em cima de todos os compromissos apresentados, fez um estudo para saber em que grau estamos, né, de aquecimento, e se todos os países cumprirem tudo aquilo que foi apresentado aqui, ainda assim a gente veria um aquecimento de 2,4 graus Celsius até o final desse século, muito acima do que o que a gente precisa. Então, enquanto a gente está tentando discutir mercado de carbono e compensação, quando um país vende aquilo que faz a mais para o outro, ou para corporações que precisam compensar suas emissões, a gente está fazendo uma troca quando, na verdade, a gente segue rumando para um lugar que a gente não pode rumar, porque este lugar vai significar muito sofrimento, mortes, são perdas de vidas e, às vezes, né, de países inteiros. Então, a gente precisa, de fato, ser mais ambicioso globalmente, a gente precisa que países exerçam a liderança nessa ambição e que a gente reajuste essa rota e não perca tempo discutindo falsas soluções. Acho que isso foi algo que aqui, principalmente a juventude, clamou muito, né? Pelo fim das falsas soluções, levem a sério o nosso futuro, a gente precisa de compromissos que, de fato, sejam eficientes. O Brasil, no começo, na semana passada, assinou o acordo, a Declaração de Florestas, né, que foi redigida aqui. Alguns países
celebraram ali timidamente, mas enfim, celebraram, mas como os colegas aqui já citaram, né, a gente não vê isso acontecendo na prática. É um acordo que é assinado para inglês ver, é um acordo que é assinado aqui para a gente tentar, para o governo tentar maquiar o seu descompromisso com a Amazônia. E isso acaba prejudicando demais um ambiente que se constrói em cima de confiança entre as partes. Numa negociação multilateral como essa, os avanços acontecem quando há confiança. Quando um governo faz sinalizações públicas em um sentido, mas na prática entrega outras coisas, ele corrobora para a construção de um ambiente de desconfiança que limita o que a gente pode conseguir construir coletivamente. Então, eu acho que a expectativa agora está toda para amanhã. A gente espera que a menção aos combustíveis fósseis, a ambição, né? Existe um debate sobre os países terem que voltar já no ano que vem mais ambiciosos, porque, como eu falei, hoje o que a gente tem na mesa não nos coloca dentro da margem de 1,5 graus de aquecimento. Então, a gente espera muito que esses avanços que o texto traz permaneçam. Essa noite será uma longa noite de negociações, mas a gente está com muita força aqui para tentar influenciar e manter, né, no texto aquilo que é de fato importante para a nossa sobrevivência e para que a gente tenha um mundo que respeite todas as nações, incluindo as mais vulneráveis, incluindo as pequenas ilhas, incluindo as nações africanas, incluindo as latino-americanas, enfim, o sul global como um todo, muito presente aqui, muito forte, demandando que se faça justiça também. Então, acho que eu vou encerrar por aqui e queria agradecer mais uma vez o espaço. Espero que esse panorama tenha sido útil e a gente segue aqui atentos até amanhã para, quem sabe, celebrar um pequeno passo, ainda que pequeno, mas um pequeno passo na direção que a gente precisa. Obrigada e boa noite. Obrigado, Carol. Vocês que estão aí estão em condições melhores do que nós, que não estamos na COP, né? Do ponto de vista do empenho aí, da intervenção para darmos pelo menos um pequeno passo rumo ao equilíbrio climático global. Parabéns aí pela atuação da nossa delegação da sociedade civil brasileira, né? Eu queria fazer um pequeno comentário aí sobre o que a Carol nos falou. Eu acho que essa expressão falsas soluções não nos interessam, e essa história de compensação. Eu vou dar um exemplo que é mais fácil de conhecer, né? E de entender. Você tem uma floresta. Eu quero derrubar 100 hectares de floresta ou 1.000 hectares de floresta. Então, eu vou pegar uma compensação e transformar uma reserva legal do meu vizinho que não vai derrubar aquele 1.000 hectares. Compensou, mas foi derrubado 1.000 hectares. Então, acho que é um pouco isso que está se falando, né? Para traduzir para um exemplo prático, acho que a Carol traz para nós esse debate, vou chamar aqui das políticas macros, né? Do ponto de vista do que se discute na COP, né? Tanto do ponto de vista do financiamento, mas também combustíveis fósseis, né? E sobre o Brasil, aí eu não estou falando da sociedade civil, estou falando do governo brasileiro. Muito bom você ter lembrado que a gente já teve um protagonismo extraordinário enquanto país, né, nas COP, e muito triste a gente ficar sabendo que a delegação brasileira é vista assim, tomara que não atrapalhe, já que não ajuda, né? E também é triste saber que o Brasil perde protagonismo, até porque se tivesse protagonismo, seria um protagonismo que é de contramão o que a humanidade espera, o que a sociedade espera, né?
Eu queria encerrar, mas nós temos ainda a nota de apoio à Chay. Eu acho que a Neidinha está aí, eu quero dar um grande abraço para você, Neidinha. E parabéns pela filhota aí, que está nos representando tão bem nesse embate global. Obrigada. Tá bom, beijo para ti. Olha, já está na hora da gente se encontrar agora pessoalmente, né, presencialmente, já que estamos todos e todas quase vacinadas, e vamos continuar a luta. Eu quero fazer justiça aqui, não só em agradecer durante os 4 programas, todos os nossos convidados e convidadas que dedicaram tempo, vocês sabem o que é agenda e agendas concorridas, então um agradecimento especial a todo mundo, mas eu sei que nós, na coordenação do Fórum Permanente em Defesa da Amazônia, o Freixo, o Capiberibe, que é a pessoa que cuida do dia a dia da liderança do governo nessa temática ambiental, que já participou também, a gente sempre cumpre um papel, né? Mas eu vou confessar a vocês, a gente chegou para a nossa equipe assim, muito perto já da realização da COP com essa proposição, e demos um grande susto em todo mundo, porque a primeira pergunta era essa: a gente vai dar conta? É tão rápido, está tão em cima? E a nossa equipe da assessoria, tanto da minoria como do fórum, se dedicou e, sinceramente, foi eles que seguraram 80% desses programas, né, da oposição na COP, e a gente ajudou um pouco. E eu queria uma forma de homenagem, né? Aí vou pegar nas pessoas do Rafael, da Carla, do Pingo, do Hugo, né? Homenagear todo mundo que trabalhou, que nos ajudou, e pedir para que, em nome da liderança da minoria e da coordenação do fórum, o Hugo e a Carla dividam entre eles a leitura da nota em apoio à Chay. Vamos dar voz também para quem tanto trabalhou, para que esses 4 programas acontecessem com sucesso. Então, vamos convocar a Carla e o Hugo aí para fazer a leitura, que eu sei que vai ser uma leitura emocionante aí da nota de apoio à Chay. Surpresa. Surpresa. Vamos lá, gente. Então, a liderança da minoria na Câmara, grupo político que reúne as bancadas dos partidos PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, e o Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, vem a público manifestar solidariedade e apoio incondicionais à ativista indígena Chay Suruí, líder do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Ao mesmo tempo em que rechaçam veementemente as ofensas falaciosas feitas por Jair Bolsonaro, que acabaram por incitar uma onda de violência misógina e xenófoba contra ela nas redes sociais. Chay Suruí foi a única brasileira e se tornou a primeira indígena a discursar na abertura da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU. Sua fala não apenas representou com dignidade a todos os povos tradicionais do Brasil, em especial aos que vivem na região amazônica, como também orgulhou cada cidadã e cada cidadão que compartilha da luta em defesa da preservação das nossas florestas, da exploração e do manejo responsáveis dos nossos recursos naturais, práticas que impactam diretamente na expectativa de futuro para o planeta. Hugo? Eu acho que o Hugo não... Acho que eu não... Bolsonaro. Vamos lá, me pegaram de surpresa, Vamos lá. Eu estou aqui no sítio, vamos embora lá. Bolsonaro, com essa política negacionista, tenta a todo custo avançar com sua nefasta boiada por cima do nosso principal bioma.
Dessa forma, junto com boa parte de nossa mata, veio também abaixo o protagonismo que o Brasil historicamente construiu nas articulações globais sobre a manutenção do clima. De grande referência e interlocutor, o país se tornou um pária, trazendo um enorme constrangimento para os brasileiros e brasileiras, colocando em risco diversos acordos comerciais num momento tão delicado para a economia mundial e nacional. Para nós, que vimos na trincheira de luta junto aos povos indígenas e às populações tradicionais na defesa de seus direitos e na preservação de seus territórios, a Tchai Suruí é a representação e a reafirmação de tantas vozes que hoje se levantam contra o marco temporal que aguarda julgamento final no STF, quanto aos tantos outros projetos parlamentares alinhados à agenda destruidora de Bolsonaro, que tramitam no Congresso Nacional, colocando em risco o bioma amazônico e o futuro desses povos, e a própria humanidade. Quem ataca a vergonha e envergonha o Brasil perante a opinião internacional e o próprio Bolsonaro são seus seguidores, que arrasa com a imagem do país e é um presidente que sequer pode estar presente da COP26. Um líder patético que se tornou persona non grata em qualquer roda de negociações com líderes mundiais. Solenemente ignorado por todas as autoridades mundiais na cúpula do G20, por suas posições negacionistas e antidemocráticas. Tchai Suruí mostrou ao mundo que ainda existe inteligência, sensibilidade e compromisso com o meio ambiente. Tchai Suruí nos representa. Aplausos. Aplausos. Muito boa a nossa nota. A gente agradece a todos, todas e todes e declaramos encerrado o processo dos 4 programas da oposição na COP26 realizados, né, pela liderança da minoria e o Fórum Permanente em Defesa da Amazônia. Grande abraço a todos e todas e boa noite. Boa noite a todos.